começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. O cego de Jericó é o tema de hoje do Espiritismo BH. E para conversar sobre esse assunto conosco, temos a alegria de receber a nossa irmã Maria Célia. Tudo bem, Maria Célia? Tudo bem. É uma alegria também para mim estar aqui. A alegria toda nossa. Então, Maria Célia, onde se encontra no Novo Testamento o episódio da cura do cego de Jericó? Bom, no Novo Testamento tanto os evangelistas Mateus como Lucas anotaram essa passagem, mas foi-nos solicitado aqui a passagem anotada pelo evangelista Marcos, que está no capítulo 10, versos 46 a 52. E aí a gente vai lendo aqui para a gente se situar. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, o cego Bartimeu, o filho de Timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Essa é a passagem que nos foi pedido hoje para que comentássemos sobre ela. E qual a importância de Jericó na Palestina? Essa cidade possui algum tipo de simbolismo para a interpretação do trecho analisado? Trazendo para o símbolo do Espírito, né? Porque Jesus veio, as passagens, todo o ensinamento de Jesus veio para o Espírito. Então, Jericó, situada lá no deserto da Judéia, era uma cidade de comércio. Os interesses eram interesses transitórios, de apego, de posses, não é? Então, representa, na verdade, a nossa condição, né, quando nós estamos ou nos demoramos em situações materiais. Então, Jericó, na verdade, significa o mundo, né, as coisas materiais. E mais uma vez nós vemos Jesus viajando incansavelmente, né, com seus discípulos. Você poderia comentar isso? Olha, Jesus está sempre na ação, né? Jesus é proativo. Ele, em todos os instantes, ele nunca está parado. Ele está sempre movimentando, entrando, saindo, curando, ensinando, sempre nos mostrando a necessidade da ação. E, com certeza, né, o próprio significado de Jesus, eu sou o caminho, já nos mostra o quanto nós precisamos estar nos movimentando também para seguir Jesus. Bartimeu era cego, estava assentado e à margem do caminho, nos diz a passagem, né? O que significa tudo isso? Olha, toda vez que o Evangelho cita, né, no caso aí, Bartimeu, deu nome àquela criatura que estava fazendo parte ali de uma ação de Jesus, né? Porque Jesus está sempre promovendo algo. E naquele momento, Bartimeu era alguém que se destacava da multidão, ou seja, ele já estava se sobressaindo como individualidade. Então, Bartimeu era o né, filho de Timeu. Então, mostrando que ele era alguém que já estava, vamos dizer assim, num movimento de buscar algo mais. Cego, o que é o cego? Né? Nós, hoje, quando a gente vai fazer a análise,
nós podemos ver que nossa visão ela é muito seletiva. Então, nós enxergamos muitas coisas, principalmente as que nos interessam, e deixamos de ver muitas coisas. Então, a cegueira que nós estamos falando aqui é a cegueira espiritual, que Jesus veio falar por espírito, como nós já falamos, né? O Emmanuel, ele vem trazer para nós que as nossas escolhas de vida nos trazem cegueiras, né? Por exemplo, melindre, preconceito, a dureza de coração. Isso aí tudo vai fazer com que nós estejamos à margem, como o Bartimeu, né? Ele estava assentado, ou seja, a maioria de nós se acomoda nas próprias situações e deixamos de ver aquilo que nos é necessário, porque quando a vida está boa, a gente quer ficar tranquilo. A gente não importa muito, não. As coisas, quando começam a nos machucar, né, a trazer dor, é que fazem com que nós nos movimentemos. Mas, no caso ali, então, Bartimeu estava assentado, acomodado à margem. Porque se nós não estamos identificados com os propósitos divinos, nós estamos à margem do caminho. A cegueira não o impediu de ouvir que Jesus passava e de começar a gritar. Há algum mérito nesta mobilização? Olha, no caso do Bartimeu, ele estava cerceado da condição de ver, né? Mas o ouvir não. Então, quando a gente está limitado muitas vezes das nossas condições, nós vamos sempre explorar aquela que vai nos ser um instrumento para que nós possamos buscar algo que nos alivia, né? Vamos buscar, no caso do Bartimeu, ele clamava, né? Clamar é muito mais que gritar. É um pedido que vem do fundo do coração, que tem sentimento, né? Então ele clamava e cada vez mais. Por quê? Quando ele ouve que é Jesus, filho de Davi, o conhecimento, né? O conhecimento antecipa, não é? Muitas situações na nossa vida. No caso dele, o conhecimento de ser o filho de Davi mostrava que era alguém que ele podia confiar, né? As profecias traziam, né, que veria o Messias da linhagem de Davi, etc. Então, ele já tinha um conhecimento prévio de que era alguém onde ele podia confiar. E ele, então, clamava, né? Sim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Certamente que também provavelmente ouvia falar, né, muito sobre os feitos, os chamados milagres de Jesus à época, né? Sim. E outra coisa também que a gente às vezes esquece de refletir é que nós somos espíritos que vamos adquirindo experiências através das reencarnações. Então, uma sementinha lançada nessa essa existência, na outra, com certeza, já vai produzir alguma coisa. E as situações que nós trazemos de dificuldade, de resgate, de dor, são situações que não começaram hoje, né? Já vem de tempos, né? Nas programações e etc. E, com certeza, Bartimeu, ele já tinha algo que, nessa oportunidade, já estava despertando nele, naquela ligação com aquele em que ele podia confiar que o ajudaria a sair de onde ele estava. Interessante que as pessoas que repreendiam Bartimeu foram as mesmas convocadas por Jesus a ir chamá-lo. O que nós podemos deduzir disso? Olha, sempre Jesus vai fazer a diferença, né? E sob o influxo amoroso, tudo muda. Então, aquela multidão que repreendeu Bartimeu trazia um sentimento de insensibilidade por não perceber a dificuldade que aquela criatura trazia. É o que, mais ou menos, hoje nós fazemos, né? Nós não percebemos, a nossa insensibilidade não nos deixa perceber a necessidade do outro. Então, mas ele não se deixou vencer por essa multidão que o queria calar. Ele perseverou e continuou a gritar mais alto ainda. E Jesus, então, não é?
faz com que essa própria multidão vá até ele, não é? Para trazê-lo até Jesus. É muito interessante isso, porque a mesma multidão que às vezes nos impossibilita de caminhar, não é? Em algum dado momento também nos faz ir para frente, né? Dependendo das circunstâncias e, do caso aí, a presença de Jesus, né? Que tinha esse magnetismo que fazia com que as coisas ficassem diferentes. E como nós podemos entender o ato de lançar fora a capa e depois levantar-se? Olha, a capa vai ser sempre essa, vamos dizer, proteção, né? Ou essas camadas que nós vamos adquirindo através das existências. No caso de Bartimeu, ele, na hora que a multidão o chama, né? Vem, que Jesus está te chamando, tem de bom ânimo. Ele lança de si a capa, ou seja, toda vez que nós nos apresentamos perante o Cristo, né, nós precisamos tirar a nossa máscara e nos despirmos de nós mesmos, nos colocarmos como mendigos que somos, necessitados dessa ajuda, trazendo essa necessidade que grita dentro de nós e fazendo com que nos coloquemos com muita humildade, né, aos pés daquele que nós sabemos que só ele pode nos tirar daquela situação. Então a gente precisa se apresentar para ele, ou à frente dele, autênticos, né? Sem mais nem menos, mas a criatura que nós somos. Pensando no contexto da doutrina espírita, nós poderíamos avaliar, então, que aquele movimento de deixar o homem velho em prol do homem novo seria alguma coisa assim, dentro do que a gente chama de reforma íntima? Sim. Só que a gente precisa pensar e refletir um pouquinho que a natureza não dá saltos, né? Então, deixar a capa não é algo, essa reformulação íntima não é algo que se dá de um momento para o outro. Por isso que Bartimeu já estava nesse movimento há algum tempo. Para que ele tivesse essa atitude de se despir perante Jesus, ele já estava vindo, trazendo essa necessidade, né, vamos dizer, esse saturamento de ser aquela criatura e buscando a oportunidade de ser outra criatura. Esse trabalho a gente vai fazendo através das oportunidades das existências. Enquanto a gente não se satura, a gente não pode se despir de nós mesmos, né? Quando nós nos sentimos oprimidos, já cansados e sobrecarregados, é que nós buscamos o alívio. Afinal, que queres que eu te faça? Perguntou o mestre. E aí, que nós podemos compreender? Jesus sempre respeitando o nosso livre-arbítrio e nós, né, sempre, por exemplo, no nosso caso, dentro da doutrina espírita, buscando discernimento. No caso aqui, Bartimeu, né, ele sabia o que ele queria. E ele já tinha elaborado a meta, né, já tinha feito o planejamento todo para ele alcançar aquilo que ele queria. E nós? Né? Então, hoje, por exemplo, se Jesus nos perguntasse: o que queres que eu te faça? O que a gente ia pedir para Jesus? A gente pode analisar isso muito pelas preces que a gente faz, né? Sempre pedindo para tirar situações difíceis da nossa vida, né? E aí vem trazer uma lição para a gente dessa necessidade do discernimento. O que nós queremos? Não é? Sermos uma criatura, não é? Que caminha um caminho livre, de pé perante a vida, seja qual for a situação em que ela nos situe, ou nós continuarmos aquela criatura vítimas. Ai, nossa, ai Deus, me ajude, né? Me livra disso, ai, eu estou sofrendo demais. Qual que é nossa postura hoje? Se Jesus nos perguntasse o que queres que eu te faça? Qual que seria a nossa resposta? Será que a gente teria o discernimento de pedir para ele o que o Bartimeu queria? Ele disse: que eu tenha visão, que eu veja. Ou seja, como é que a gente pode interpretar isso?
que eu compreenda, não é? Que eu tolere, não é? Que eu tenha luz, que eu busque caminhos mais consistentes, que eu procure caminhar o caminho mais seguro. O que a gente ia pedir para Jesus? Será que a gente ia lembrar que nós somos criaturas que temos a necessidade de buscar a sustentação dele para vencer as nossas dificuldades? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Porque Jesus, na verdade, o tempo todo está passando pela nossa consciência. O tempo todo Jesus está falando. A grande questão, que eu acredito que é muito difícil para a gente, é ouvir Jesus. Porque quando Jesus fala, nós precisamos calar. E só cala quem sabe ouvir. Né? Então a gente precisa. E a gente, quando aprende o Evangelho, o que é ouvir? Ouvir é escutar na intimidade. E será que nós estamos ouvindo Jesus? Ou, quando Jesus fala, nós ainda não dispomos a nossa intimidade para ouvi-lo? Vai, tua fé te salvou, certificou Jesus a Bartimeu após a cura ter se verificado. Por quê? A fé é confiança. Então, quando Jesus fala, vá, a tua fé te salvou, o que ele está dizendo? A confiança, né, o que você depositou em que eu pudesse te oferecer aquilo que você queria, te salvou. Mas não foi uma fé contemplativa de ficar esperando vir o milagre, né? Aquelas coisas que tantos de nós ficamos esperando que as coisas aconteçam. Mas de alguém que se esforçou, venceu multidão, venceu dificuldades, obstáculos. E uma coisa muito interessante é que o Bartimeu era alguém que estava buscando o verdadeiro guia, porque somente Jesus poderia tirá-lo da cegueira que ele trazia, que era a cegueira espiritual. E é preciso que a gente faça essa reflexão para saber se a nossa fé é aquela fé que nos move, nos faz caminhar para frente, seguros dessa presença de Jesus no leme de nossa vida, ou é aquela situação onde nós, qualquer coisinha, já abala, né, a fé que a gente tinha. O cego acompanhou pela estrada. É o melhor a fazer? Olha, no caso de Jesus, Jesus é o guia, governador espiritual do orbe terrestre, não é? Ele é que é aquele que vai nos conduzir ao Pai. Naquele momento, Bartimeu caminhou seguindo Jesus, né? E nós? Será que nós estamos buscando Jesus como guia e prosseguindo? Jesus está no leme da nossa vida? Temos que perguntar. Porque, senão, nós estamos andando e não estamos chegando a lugar nenhum. Né? Muito pelo contrário, às vezes caindo em abismos terríveis aí, porque estamos nos deixando conduzir por nós mesmos. E como relacionar esta passagem com a nossa busca por espiritualidade? Olha, a busca da espiritualidade é algo muito difícil, tá? Porque não é fácil você conquistar padrões de conduta superiores, né? E com Jesus, ele nos convida a padrões de conduta superiores, padrões de pensamento superiores, de sentimentos, de ações superiores. E, na verdade, nós admitir a nossa falência espiritual não é uma coisa, um sentimento comum para nós como humanidade, né? Nós trazemos ainda muita sombra, né? Orgulho, egoísmo, ódio que a gente carrega dentro de nós, são florestas densas, né? Que trazem vibrações ainda muito inferiores e que são obstáculos muito grandes. Muitas vezes a gente chega na casa espírita buscando ajuda, na verdade, nós queremos solução para os problemas, né? A gente chega na casa espírita e às vezes a gente é atendido, muitos são atendidos, muitos de nós somos atendidos e é dado para nós
através de uma orientação espiritual, sugestões para que a gente possa buscar minimizar um pouco e também se sentir mais fortalecido no sentido de conseguirmos aquilo que nós fomos buscar. Mas aí, por exemplo, os amigos espirituais, quando olham para nós, veem as nossas dificuldades e prescrevem lá aquilo que você precisa. Por exemplo, assistir reunião pública, fazer ciclo de estudos, culto do lar, não é? E são orientações que vão nos dar mais equilíbrio, mais sustentação. E essas situações demandam de nós esforço. Quantas vezes na hora do culto chega uma visita, um telefonema que nos tira ali vamos dizer, a responsabilidade do compromisso que nós fizemos e deixamos de atender a nossa parte espiritual em detrimento lá àquela situação que aconteceu. Então, às vezes é uma conversa fútil, é uma situação que a gente poderia resolver em uma outra oportunidade, e na invigilância nós esquecemos. Quantas pessoas falam às vezes com a gente: nossa, tem um mês que eu não consigo fazer o culto, toda semana acontece alguma coisa. Se a gente soubesse a importância, né, e a movimentação que esses amigos, esses benfeitores espirituais fazem a nosso favor, né? Quem sabe que nós pensaríamos um pouco mais e não desperdiçaríamos tanto a oportunidade que nos é dada. Então, muitas vezes, nós esquecemos do culto, deixamos de fazer, deixamos de ir na casa espírita. Às vezes a gente vai à casa espírita, mas não entra na casa espírita, porque tem uma diferença muito grande em ir e entrar. Quem entra, né, quando nós colocamos os pés dentro da casa espírita, nós entramos, na verdade, em contato com a nossa origem, que é espiritual. E ali dentro, aqueles benfeitores, né, estão ali derramando bênçãos, estão nos olhando, trazendo amorosamente energias, compreendendo as situações que nós vivemos e nos ajudando a por exemplo, abrir o coração para recebermos aquilo que é derramado lá do alto. E quando nós entramos na casa espírita, nós temos a oportunidade de recebermos essa seiva divina, essa energia radiante, essa inspiração superior que vai nos fazer transitar no dia a dia, no cotidiano, né, com mais leveza. Mas a gente precisa entrar na casa espírita. Ir à casa espírita, às vezes você chega lá, mas a sua mente está presa a Jericó, né, que é o mundo aqui de fora, preocupado com situações corriqueiras, e você sai de lá como se nem tivesse ido. Nós precisamos sempre buscar na casa espírita uma forma de nos fortalecermos para esta luta aqui fora. Por exemplo, muitas vezes nós não percebemos que quando nós vamos em busca da casa espírita, nós estamos em busca também de valores educativos. E o que são esses valores educativos? Valores de conhecimento, valores de sentimento e valores espirituais. Não é? Os valores de conhecimento são nós vamos entender melhor o Evangelho, né? Vamos saber como que o Evangelho nos convida a sermos criaturas melhores. E uma coisa que é muito interessante, que eu sempre falo isso, é que às vezes a gente chega em casa e fala com aqueles que ficaram lá: você tinha que ter ido lá hoje, porque falou-se sobre o perdão, né? Sobre a bondade, sobre situações que são incomodativas. Mas a gente esquece que quem estava lá ouvindo é a gente. E quem está em casa não quer que você fique pregando aquilo que você ouviu na casa espírita, que você está falando que é tão bom. Quem está lá quer que você coloque em prática aquelas situações ou aquele aprendizado que você achou tão bom. Porque às vezes nós temos o conhecimento, mas
não temos a sensibilidade. Né? Quantas vezes a gente lê uma obra, lê uma passagem, uma lição do Chico, ou de qualquer um desses grandes vanguardeiros aí que nos trazem lições a todo instante, e não nos sensibilizamos, não temos emoção nem nada. Então, nós vamos buscar na Casa Espírita também valores de sentimento e os valores espirituais, que são esses que vão dar sustentação mesmo para a nossa luta no dia a dia. Maria Célia, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação no Espiritismo BH e rogamos a Jesus que te abençoe e que você possa sempre compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu também agradeço muito, foi uma alegria e quero só deixar uma mensagem aqui. Que Jesus seja sempre no leme de nossa vida, porque somente assim estaremos no rumo certo. Muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!